Convido a doutora Érica Lee, que irá ministrar a palestra A Realidade dos Transplantes Renais em Goiás. Ela que é médica nefrologista e coordenadora da equipe de transplante do HGG. Boa tarde. Meu nome é Érica, né? Eu trabalho, sou médica nefrologista, sou vinculada às empresas, às equipes de transplantes do HGG e da Santa Casa de Goiânia também. Me pediram para falar um pouco sobre a realidade de transplantes aqui em Goiânia, né? Gostaria de agradecer à comissão organizadora pela oportunidade. Também tem bastante gente ainda. Eu queria saber assim, quantas pessoas aqui não são médicos, da área médica? Tem bastante gente. Então, assim, eu vou jogar alguns termos, tá? Vou tentar esclarecer, mas não tem jeito. Quando a gente fala de transplante, compatibilidade, então, se tiver dúvidas, qualquer coisa estiver indo muito rápido, vocês vão me parando, tá bom? Então, assim, primeiro, por que fazer transplante renal, né? Como o Dr. Júlio já mostrou durante a aula dele, o transplante renal, ele não é cura, ele é um tratamento. O paciente continua sendo doente crônico, continua tomando remédio para o resto da vida dele e tendo que fazer acompanhamento médico certinho. Então, isso tem muito paciente que tem ilusão que é cura, que vai poder beber cerveja, que vai poder comer churrasco todo final de semana, e não é assim, tá certo? Então, mas assim, qual que é o benefício, então, do transplante renal, já que a gente está falando não é cura, né? É só outro tratamento? Então, por que o transplante renal é uma boa opção para o paciente, então, né? Aqui são os dados da Austrália, de 2016, que eles mostram assim, o paciente em diálise é um paciente que morre muito. Um paciente jovem em diálise, ele morre muito mais. Como é? Achei que aqui tivesse... Bom, a primeira curva aqui, né, são os pacientes de mortalidade de paciente em hemodiálise. Tanto para o sexo masculino quanto o sexo feminino, e principalmente nos jovens, eles morrem muito mais do que a população geral. Com o transplante, a gente consegue baixar a curva de mortalidade para bem próximo da população geral. Então, a gente tem o benefício de melhorar a sobrevida do paciente. A gente também tem benefício de melhorar a internação, né? Paciente transplante renal, geralmente internam menos, e qualidade de vida. O transplante renal tem a capacidade de devolver função renal para o paciente, que os outros tratamentos de diálise não o fazem. Então, o paciente consegue se alimentar melhor, ele pode retomar atividades que ele fazia durante a vida, né? Não fica preso à máquina de diálise ou ao tratamento. Então, como o Dr. Júlio já falou sobre o Registro Brasileiro de Transplante, eu não estava aqui de manhã, né, mas já devem ter falado esses dados também. Esse aqui é o de 2020. Então, como o Dr. Júlio falou, somente 1/3 das clínicas, menos que 1/3 das clínicas, né, responderam o censo. Então, a gente tem uma estimativa. Mas, atualmente, a gente tem em torno de 140 mil pacientes em diálise crônica, e esse número só está crescendo. Provavelmente relacionado ao envelhecimento populacional, a incidência de doenças crônicas, né? E aqui com a gente estamos nesse mesmo barco, como todo o Brasil, não somos diferentes. Então, aqui mostrando, né? A hemodiálise é um ônus terrível para o SUS. Em torno de 80% do repasse do SUS vai para pacientes em tratamento dialítico, que isso equivaleu a 400 milhões de reais no final de 2021. Entendeu? Então, é muito dinheiro mesmo. E desses pacientes que estão em diálise, 90% mais ou menos estão em hemodiálise, e só 23% estão inscritos em fila de transplante aqui no Brasil. Esqueci. Então, comparando o custo, né? Será que o transplante vale a pena nesse cenário? Se a gente pegar um paciente que transplantou e um paciente começou a fazer hemodiálise no mesmo dia, e a gente for vendo, a gente vai ver assim, que no começo, essa curva aqui é a curva do transplante, essa é a curva do paciente em hemodiálise. No começo, o transplante é mais caro. Tem a cirurgia, custo de indução de imunossupressão, né? O paciente transplantado renal inicialmente ele é mais caro. Após mais ou menos 2 anos e meio, os custos acumulados se igualam. E depois o paciente em hemodiálise fica mais caro que um paciente em transplante renal. Para mostrar melhor isso, aqui. Mostrar melhor isso daqui. Então, assim, o paciente renal, paciente hemodiálise transplantado com doador falecido, em 2 anos e 8 meses,
ele equilibra com o paciente em hemodiálise, e após 4 anos, ele é um paciente, uma economia de quase R$40 mil para os cofres públicos. Se 100 mil pacientes transplantassem com doador falecido, os cofres públicos iam economizar R$6 bilhões em 4 anos, entendeu? Que poderia ser repassado para outras coisas, né? Então, se for pensar em doador vivo, ainda a economia é melhor ainda. Por quê? Porque o doador vivo, ele equilibra mais rápido. A função renal, a gente tem menos intercorrências com o doador vivo, né? Então, a gente contém um gasto menor inicial. Então, esses são os dados do Registro Brasileiro de Transplante. A gente teve o lançamento de 2022, né, que eles pegaram os dados de 2021. Ainda não tem o lançamento de todos os dados de 2022. Em 2021, o Brasil estava em 4º lugar mundial de transplante renal. A gente já chegou a ser o 2º lugar mundial de transplante renal. Assim, tem os dados de 2022, a gente é 3º, mas como não tem ainda, assim, eu trouxe a última edição do RBT, que é essa. Então, é assim, estamos em 4º lugar em doador em transplante renais entre os 35 países. Primeiro lugar, Estados Unidos, né? Você vê que a maior parte, a linha vermelha são doadores falecidos, a linha azul é doador vivo. E, só de curiosidade, né? Se a gente vê a Índia aqui como 3º colocado, com muito doador vivo, né? Eu vou contar uma anedota. Assim, minha prima casou com uma família indiana. E eu estava no casamento, estava conversando com as famílias, aí eles falam assim, indiano nos Estados Unidos engorda, fica diabético, perde o rim. Aí, alguém da família foi para a Índia para comprar um rim. Então, assim, é aberto. Eles falam assim, a gente vai ajudar aquela pessoa que está precisando de dinheiro para dar o dote, para pagar o casamento da filha. Então, a gente está ajudando. É uma troca, né? Eles não têm a menor vergonha de falar isso. Sim. Então, aí você olha essa curva, né, de doador vivo, aí você já imagina, né, como que deve ser. Bom, isso aqui é números absolutos de transplantes renais. Quando a gente parte por tamanho populacional, a gente cai para 32º lugar, tá bom? Por população. A gente é um país grande, né? Então, comparado com outros países menores, a gente transplanta muito. Mas, quando a gente divide pela população local, a gente não está tão bem posicionado. Aqui, no Brasil, essa aqui é a curva do Brasil mesmo, o transplante do rim equivale em torno de 70% do transplante de órgãos. Tá certo? A gente está bem acima dos outros órgãos. E aqui em Goiás, então, a gente viu mais ou menos como o Brasil está no mundo, né? E como Goiás se insere no Brasil? Primeiro, assim, só passar um pouquinho de como funciona a organização do transplante, né? Desde o Sistema Nacional de Transplante até aqui, que é a nossa coordenadoria estadual, e aqui, que é a CNCDO, que é a nossa central de transplante. Depois tem as OPOS, as CIDOTs, né? Dentro dos hospitais tem as CADAS OPOS, e as equipes transplantadoras. Aqui, em Goiás, a nossa central de transplante tem uma outra função, que eles fazem a regulação para as consultas de pacientes para pré-transplante de primeira vez. Isso foi uma função que a central assumiu mais ou menos 1 ano. É realizada diretamente por um formulário que é mandado para a central de transplantes. E, com isso, em 2022, da parte de rim, a central agendou 1.000 consultas, um pouco mais de 1.000 consultas durante o ano. Aí é só mandar por e-mail, se alguém trabalha em outros lugares, quiser orientar, né? Esse formulário não, infelizmente, não está no site deles ainda, tá? Mas então isso, na verdade, foi uma vitória para a gente mesmo. Então, aqui no Goiás, a gente é estruturado da seguinte forma: somos 4 equipes de transplante renal e a gente atende nesses 6 hospitais que estão credenciadas, são a rede credenciada do SUS para transplante, o HGG, a Santa Casa, o Hospital Urológico, o Hospital das Clínicas, Santa Genoveva e o Hospital Renaissance. Então, a gente já vê que todas as equipes estão em Goiânia e todos os hospitais estão em Goiânia. Tá certo? Em relação ao resto do Brasil, aos outros estados, onde está Goiás, então? Nos dados de 2022,
a gente estava aqui, ó, em 10º colocado em número absolutos. Mas quando fazia também a relação por população, a gente caía para 11º colocado. Mas São Paulo também era primeiro colocado no número absolutos, caiu para segundo. Por população, quem mais transplanta é o Paraná. Aqui em Goiânia, em Goiás, a gente teve um grande boom de transplante a partir de 2016. Foi quando a HGG, teve uma iniciativa da Secretaria Estadual de Transplante para transformar o HGG no hospital transplantador. Foi quando a gente teve essa grande subida, essa grande curva ascendente. Depois, durante os anos da pandemia, a gente caiu o transplante renal. Isso aconteceu no Brasil todo e ainda estamos tentando recuperar os números pré-pandemia. Nenhum lugar ainda voltou ao normal, tá bom? Mas, mesmo assim, a gente está com o serviço em expansão ainda. Então, vamos avaliar um pouquinho a lista de transplantes. Segundo os dados da Secretaria de Saúde, a gente tem em torno de 4.500 pacientes em hemodiálise aqui em Goiás. Desses pacientes, atualmente, a lista de espera em ativos consiste de 341 pacientes. Isso dá 7,5% dos pacientes só em fila. A gente, comparado com os outros países que têm fila, a gente é 6º menor lista do país, entendeu? Em torno de 20% dos estados brasileiros não têm serviço transplantador. Tá? Então, assim, a gente ainda tem pacientes do Mato Grosso, de Tocantins, a gente tem bastante paciente, então, o nosso número de pacientes aqui de Goiânia ainda é menor ainda, na verdade, né? Em menos que 7,5% inscritos aqui na fila de Goiás. Além disso, 20% dos pacientes são sensibilizados. Tem painel maior que 80%. Então, aqui, assim, tem uma estimativa, né, que a BTO fez, que a gente teria uma necessidade de transplante de rim em torno de 400 rins por ano, para suprir a entrada dos pacientes em hemodiálise. E a gente faz 110. Atualmente, a gente está fazendo 110 transplantes ao ano, mais ou menos. Então, a gente tem uma necessidade 4 vezes do que a gente está conseguindo suprir. Então, com isso, a gente já consegue determinar alguns desafios, né? Primeiro, a gente tem muito paciente fazendo diálise que não está em fila de diálise. Tem uma demanda reprimida muito importante, que a gente precisa resolver. Número 2, a gente tem uma falta de doadores muito importante, né? A gente tem 1/4 dos doadores que a gente precisaria ter. A gente tem um problema com envelhecimento populacional, pacientes sensibilizados, que são os pacientes com painel muito alto, que têm muita dificuldade de achar um doador compatível, então. Tem algumas outras distorções, que é o paciente com HLA-DR, homozigóticos ou genótipos raros, e a gente tem um problema ainda de estrutura de atendimento também em Goiás. Então, eu queria falar um pouquinho de cada um e propor algumas estratégias, né, para a gente lidar com isso. Então, em primeiro lugar, demanda reprimida, né? Demanda reprimida, a gente teria que analisar não só se os médicos de fora estão sabendo, os médicos das clínicas de serviço conservador, não só de clínicas de diálise, estão sabendo qual o momento certo de encaminhar o paciente para a avaliação do transplante, se eles estão sabendo como encaminhar, qual que é o fluxo de encaminhamento, mas também se os pacientes estão tendo dificuldade, né? O serviço de transplante é só em Goiânia, Goiás é um estado grande, tem pacientes que moram à distância, então não sei se a gente está tendo problema com o transporte dos pacientes, ou se os pacientes estão tendo muita dificuldade com o exame. Será que são pacientes que vêm para a consulta, a gente pede aquela lista de exames, eles não conseguem fazer e não voltam mais, desistem, né? Então, a gente precisaria identificar quais são os pontos que estão afunilando, né? Que estão estrangulando para conseguir resolver. Outra coisa que é bem clara, a falta de doadores. Deixa eu passar uns dados para você sobre as doação aqui no Brasil. Então, aqui, em torno de em Goiás, a gente teve 307 entrevistas quando os pacientes foram notificados como potenciais doadores.
Alguns casos já foram contraindicações médicas, então talvez sorologia, né, hemocultura positiva, tomografia com lesão renal, parada cardíaca antes de pudesse ser terminada a entrevista e captação, né, morte cefálica não confirmada. Mas aqui a gente vê que o número de recusa na entrevista é quase 70%. De 10 entrevistas, de 3 entrevistas, uma só vai para frente dos pacientes. Só nisso, se a gente melhorasse isso, a gente triplicaria o número de doações, né, que seriam possíveis para a gente. Então, isso daqui é um ponto que a gente precisa tentar já consertar com urgência. A gente está bem acima da média brasileira. A média brasileira foi de 46%. Então, número de doadores efetivos por ano. Ficou pequeno isso aqui. Mas a gente está aqui, 24º. Tá certo? O primeiro lugar está com os Estados Unidos, segundo lugar, Espanha, com mais ou menos 40 doadores por milhão de população. A gente está em torno de 13, não dá para ler aqui, mas é 13 ponto alguma coisa, doadores por milhão de população. Aqui, comparando o cenário brasileiro, a gente vê, ó, o Centro-Oeste, a gente tem notifica bem, a gente é o segundo em notificação. A gente só fica atrás do Sul de região de notificação. Mas, quando em termos de efetivação de doação, a gente vai para cá, em penúltimo, por conta disso, porque muitos pacientes recusam, muitas famílias recusam a doação. O Sul é o único que chega perto dos níveis de Estados Unidos e Espanha. É o único estado que tem uma efetivação de doação assim, eficiente, que a gente precisaria ver o que é, se foi campanha, nível de incompreensão, o que está acontecendo. Que são as causas negativa das famílias. Então, a gente vê assim, ó, 22% dos pacientes, a família não sabe se o paciente era doador ou não em vida, 22%. Mas 28% que a família recusa por não querer violar a integridade do corpo. Só nisso é 50% já das doações negativas da entrevista. Mais 22% é a demora do processo, porque faz o primeiro teste de morte cerebral, o segundo teste de morte cefálica, depois com 12 horas, né, os testes. Então, a família quer que o paciente já termine e seja enterrado, não quer que aguardar muito. Então, nisso já são 70% quase das doações que a gente perde por conta disso. Realmente tem muita ainda na população, muitas ideias erradas sobre a morte cefálica, sobre confusão de morte cefálica com o estado comatoso. O Brasil é dos países com uma legislação mais rígida com relação à morte cefálica. Não basta os testes de morte cefálica, a gente tem que fazer exames que mostram que não há perfusão no sistema nervoso central. Então, assim, é extremamente rígido. Só que a população ainda confunde isso. Minha mãe, ela não é doadora. Ela acha que, se ela for doadora, o pessoal não vai investir tanto nela. Então, ela proibiu meus irmãos a serem doadores também. E eu trabalho com transplante, eu falo, mãe, isso não existe, mas não adianta falar com ela. Então, assim, existe muito, principalmente o pessoal mais antigo, né, tem muito essa falsa concepção, né, de que essa ilusão de que morte cefálica, o pessoal pode acordar, né, no futuro pode recuperar. Então, isso é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada com campanhas para a população. Então, assim, falta de doadores, a gente tem que voltar a campanhas para conscientização da população, né? E a gente tem que avaliar alguns doadores de critérios expandidos, né? Então, doadores mais idosos, doadores com algumas comorbidades, doadores diabéticos, hipertensos. Né? Então, a gente tem que avaliar isso por conta da falta de doadores mesmo. Em relação a outros países, Espanha, Estados Unidos, que já chegaram num limite de doador falecido, aparentemente. Eles não estão conseguindo expandir mais o serviço de doadores falecidos. Então, assim, aí começa a se procurar outras formas de arrumar doador, né? Então, por exemplo, teve esse estudo mais recente com doadores com HLA incompatível, com prova cruzada positiva, e mostra que, assim, mesmo doadores com doadores com HLA incompatível, fazendo um processo de sensibilização prévia, eles têm um resultado melhor do que o paciente ficar na fila de espera, esperar um doador ideal. E mesmo pacientes
Com o doador marginal, eles podem ficar melhor do que ficar na fila de espera. A mortalidade na fila de espera é entre 5% e 10%. Tem pacientes que a gente sabe que tem maior mortalidade, homens, idosos, diabéticos. Então, algum desses pacientes, se preenche esses critérios de maior mortalidade, talvez você não está com um rim perfeito. Para ele, vai ser melhor do que ficar esperando um rim. Vai ser melhor receber um rim não tão bom do que um rim ideal e ficar esperando um rim ideal. Então, por que o envelhecimento populacional é um problema para a gente? Não é um problema, em per se, né? A população está ficando mais velha, a gente tem mais idosos em diálise, então, e temos mais idosos que agora estão virando doadores, né? Que são possíveis doadores falecidos também. Então, entra nessa categoria. A gente sabe que doador idoso, ele não é tão bom. Deixa eu colocar aqui. Esse é um estudo que mostra doador idoso para idoso, doador idoso para jovem e doador jovem para idoso também. E assim, não tem jeito. Doador idoso é pior mesmo do que doador jovem, mesmo doador idoso para idoso. Só que o doador, com o programa com transplante para doador idoso, estava tendo receptor idoso estava tendo muita morte com rim funcionante. Isso é um fato. O paciente se transplante o paciente de 60, 70 anos, a sobrevida dele pode ser 5 anos, 8 anos, 10 anos. Então, você tem uma sobrevida, você tem uma perda do enxerto precoce porque o paciente morre por outras causas. Então, nesse caso, esse rim não seria sido melhor alocado por uma pessoa de 20, 30 anos, 40 anos, que tem uma sobrevida maior? Isso acontece. A gente acaba não alocando rins de doadores muito idosos por conta disso. Doador idoso o doador idoso para receptor de qualquer idade, ele tem uma curva de mortalidade pior do que um doador jovem ou receptor idoso ou receptor jovem. Então, a gente acaba não alocando um rim de um doador acima de 65 anos para uma pessoa de 20, 30 anos. Então, aí vocês já percebem, a fila é uma só. Se o doador idoso pode receber rim, receptor idoso, desculpa, pode receber rim de doador velho ou jovem, mas a gente só dá rim jovem para paciente jovem, então o receptor idoso tem uma vantagem, né? Ele está aceitando bem mais rins do que um paciente jovem. Então, assim, nesse caso, seria talvez melhor fazer uma fila separada, ter um ranking para receptores acima de 65 anos, onde a gente colocaria esses rins de doadores mais idosos exclusivamente para eles. E eles parariam de competir com os pacientes mais jovens na fila de transplante. Paciente sensibilizado. O que significa isso, então? A gente considera paciente sensibilizado com um painel acima de 80. Quer dizer, assim, a quantidade de anticorpos que o paciente tem no sangue. Quando ele tem um painel mais alto, isso implica, geralmente, acima de 50%, você vê o tempo que ele passa em filas, vai aumentando. Por quê? Porque fica mais difícil de achar um doador compatível. Um painel acima de 95% é basicamente impossível. Você acaba não conseguindo achar um doador compatível para esse paciente. E, na nossa fila, como a gente já tem um programa de transplante um pouco mais antigo, a gente está tendo pacientes que estão guardando o segundo até o terceiro transplante, e isso são coisas que sensibilizam o paciente, criam anticorpos. E, nesse caso, esses são os pacientes que estão ficando para trás. Vem lista, vem doação e eles ficam para trás, vão esperando, vão permanecendo em fila. Então, quais estratégias a gente poderia utilizar para isso, paciente sensibilizado? Primeiro, existem terapias de dessensibilização. Principalmente se trata de plasmaféresis com imunoglobulina humana. É caro por conta disso. É muito difícil, é judicializado ainda aqui em Goiás. Eu acho que praticamente no Brasil todo é judicializado. Então, a gente poderia talvez tentar ampliar acesso para esses pacientes. Não é sempre que o Ministério Público libera mesmo, a gente tem pacientes tentando. Outra coisa, a gente poderia procurar medidas para aumentar o pool de doadores.
entendeu? Então, aqui em Goiás, talvez se o paciente ficar só aqui em Goiás, tentando procurar um paciente aqui só no estado, ele não acha um doador compatível. Na Europa, tem um programa chamado Eurotransplant, que é assim, são vários países, Áustria, Bélgica, Croácia, Alemanha, Hungria, Luxemburgo, Holanda e Eslovênia, que eles fazem um banco de dados unido para isso. Então, os pacientes de um país, tipo um paciente alemão, ele tem um painel aumentado, ele pode tentar localizar um doador em outro país. Então, no caso deles. O Brasil é muito grande já. Trazer um rim, se a gente fizesse uma coisa parecida assim com a Argentina, com o Chile, até o rim chegar aqui para a gente, isso aumentaria muito o tempo do rim dentro do gelo, que a gente chama de tempo isquemia fria, né? E isso, a gente sabe que tempo isquemia fria aumenta o tempo de rejeição, piora a qualidade do transplante, aumenta o tempo do paciente em diálise, demora mais o rim, o funcionamento renal. Então, talvez seja viável. Então, o que a gente tem aqui? Aqui, para pacientes com o painel maior que 95%, esse paciente não fica só em Goiás. Ele é utilizado na nossa macro-região. A gente é a macro-região, agora não lembro se é 3 ou 4, mas pega basicamente todo o centro-oeste e a região norte. Então, Amapá, Amazônia, Pará, Roraima. Então, a gente tem uma região, até uma macro-região grande. Então, esse paciente com painel acima de 95, ele vai automaticamente ser testado por qualquer doação em toda essa macro-região. E se vier compatível, o rim vai vir para a gente aqui em Goiás. Outra coisa, tem um programa chamado Programa de Doação Pareada, que já existe nos Estados Unidos, na Europa, há mais tempo. Aqui em São Paulo, tivemos o primeiro experimento com esse programa o ano passado, no Hospital das Clínicas. O que é isso? Então, deixa eu mostrar, a gente vai trocar. O programa de doação pareada é assim. Eu sou uma pessoa que estou procurando uma doação renal, eu tenho um irmão que podia doar para mim, só que ele, por exemplo, por alguma outra razão, a gente não é compatível, ele não vai poder fazer a doação. A gente procuraria um outro par que estivesse passando pela mesma situação. Aí o meu irmão doaria para o outro receptor e o doador dele doaria para mim. Então, procuraria duplas que fossem compatíveis. Isso daqui, então, começou assim, fazendo doação em pares, e aí o que existe agora? Existe em cadeia. Então, começa um, e vem duplas, eles jogam duplas no sistema e ficam procurando doadores e receptores que pudessem ser compatíveis. E tem um programa que é tipo uma cadeia, que é tipo um efeito dominó. O primeiro doador seria um doador por altruísmo, um doador que não estivesse vinculado a um receptor, e ele começaria a cadeia. Aí, todo mundo que entraria nesse programa entraria com um doador em potencial. O receptor entraria trazendo um doador para poder entrar nesse programa. Tem algumas considerações éticas nisso, né? Eles tentam deixar anonimidade entre as duplas para não haver muita pressão em cima dos doadores, tá certo? Porque agora existe ainda até o transórgão. O que é isso? Se você é um paciente esperando um rim e alguém está procurando uma doação de fígado. Você que está querendo um rim, você pega o fígado daquela pessoa, mas você doa um pedaço do seu fígado, entendeu? E isso daqui já está existindo. É um absurdo, assim, né? Você pensa em questões éticas, eu acho um pouco assim. Você está criando. É uma pessoa que não se sente já encurralada, né? Está esperando uma doação, está desesperada. Você fala assim, não, eu te dou meu fígado se você me dá seu rim. Né? Então, é assim, eu acho que isso envolve muitas questões éticas mesmo, antes de a gente começar a pensar nisso de uma forma assim, realista. Aqui, nos Estados Unidos, também existe uma coisa assim, como existe banco de sangue, aqui no Brasil existe um banco de doadores. Então, pessoas que queiram doar, elas não estão vinculadas a nenhum receptor, elas podem entrar num banco de doador. Quando tiver um receptor, eles poderem jogar nesse banco de doador para ver se tem algum receptor, um doador compatível para essa pessoa. Foi visto assim que quanto isso tem um bom resultado, você poderia, talvez,
é como se o banco de doador dos Estados Unidos já está aumentando, esse programa aumentou muito, até começou em 2008, 2006, mais ou menos, com menos de 10 doadores. Agora, o pico deles foi em 2018, com mais de 250 doadores nesse transplante. E o resultado deles foi muito bom. Eles conseguiram melhorar a chance de compatibilidade com isso, também porque tinha um pool maior de receptores. Nossa, devo correr. Mas isso daqui também é assim. Por que está acontecendo isso? Só queria mostrar isso. Entre doador vivos e doadores falecidos, aqui é a curva dos Estados Unidos. Você vê que o doador vivo, que é bom, são todos os tipos. Eles só estão aumentando o número de doadores vivos. Enquanto do Brasil, a gente só está dando preferência para doador falecido ainda. Mas a gente tem como expandir o programa de transplante de doador falecido. Então, a gente não está procurando tanto para doador vivo. Alguns países que têm uma equipe de transplante maior, já tem um transplante mais estruturado, eles não estão conseguindo mais expandir doador falecido. Então, DR homozigoto. O DR ele tem um peso muito mais alto do que os outros do genótipo HLA. Então, se um paciente tem 2 DRs iguais, e isso é muito raro na população, então esse paciente vai estar em desvantagem quando chegar uma fila. A gente sabe que, basicamente, 88% da população, assim, mais ou menos mais de 10% da população é heterozigoto, e a maior parte das doações, mesmo que o doador for homozigoto, vai para heterozigotos, porque são mais comuns. Homozigotos ficam mais tempo em lista de espera e são subrepresentados em transplantes. A gente tem mais ou menos 11% de homozigotos na população, 15% em lista e só 3% em transplantes. Então, eles são subrepresentados. Estão avaliando o algoritmo para corrigir isso, essa distorção, mas não foi implementado ainda. Tá? E, em termos de estrutura, temos equipes pequenas ainda, poucos cirurgiões. Então, para expandir também o trabalho, a gente precisa de mais gente interessada, né, em atuar na área. E algumas terapias e medicações de alto custo são mais difíceis de conseguir, principalmente plasmaféresis e rituximab, que são muito caros. Então, para terminar assim, a gente tem uma grande capacidade de expansão, a gente tem muita demanda reprimida, a gente tem muita pouca doação de órgão, assim, muita aceitação para doação de órgão falecido. Então, eu acho que esses são os 2 pontos principais em atuação mesmo para a gente agora, para a gente conseguir expandir nosso programa de transplante. A gente tem muito espaço para crescer aqui, né, em Goiânia, todo o estado. Então, assim, acho que principalmente ações vinculadas para a população, expandir, acabar com esses mitos de doação são os principais. E o futuro está aí. A gente já foi começado a fazer transplante xenotransplante com doador suíno modificado, né, o porco imunizado. E, quem sabe, esse pode ser um grande breakthrough para o nosso transplante também, né? Tá certo, gente? É isso que eu queria falar. Tá bom? Obrigada.